a fé também é mistério, mistério de Jeová. Se liga no mistérios que não quer te atrapalhar, oh glória! É mistério, mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. É mistério, mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. O crente que está na carne não consegue entender, acha que está errado e nada consegue ver. Então entra no Espírito com jejum e oração, que o Senhor vai revelar pra você também, irmão. É mistério, mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. É mistério, mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. Mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. É mistério, mistério de Jeová. É mistério, aqui neste lugar. A palavra é mistério, suas bênçãos são mistério. Ele anda no mistério, também age no mistério. A fé também é mistério, mistério de Jeová. Se liga no mistério, se não quer te atrapalhar, oh glória! Jesus chama bem, pecador oprimido e sem paz. Atende este amor sem desdém, ao Salvador vem, ao Salvador vem. Deus chama bem, ao Salvador vem, ao Salvador vem. Amém. Os prazeres do mundo talvez te impede de chegar a Jesus. Oh, larga-os e venha Jesus, ao Salvador vem, ao Salvador vem.
responda, meu Senhor. E Deus que é bom, ouviu sua oração, deu-lhe um filho e chamou-se Samuel. Cuando lloro tú estás aquí, tu voz me calma, me hace sonreír, aunque el miedo quiera entrar, tu luz me viene a abrazar. Tú eres mi luz, mi fuerza y paz, siempre conmigo estarás. En la noche no temeré, tu amor siempre me guiará. Cada sombra se irá, contigo todo cambiará. Tú eres mi luz, mi fuerza y paz, siempre conmigo estarás. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Que a paz de Jesus Cristo esteja no vosso lar, esteja no vosso coração e no seio da vossa família. Amém? Graças a Deus estamos aqui. Nós iniciamos aí tocando os hinos da minha autoria, os hinos mais antigos da minha autoria, e agora tocamos esse hino do Chile, mas nós temos problemas com direitos autorais. Então, nós vamos ler hoje, o nosso objetivo é fazer um estudo do livro de Apocalipse, capítulo 1, e verso 5. Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Minha irmã Osnilda está participando, Deus abençoe, minha mana.
tem o pastor Rodrigo Santos, acho que é o pastor Rodrigo Santos. Pastor Rodrigo Santos, que Deus abençoe, que Deus esteja convosco, dando graça e força e recurso para a obra do Senhor. Aleluia. Eu tenho 2 Rodrigo Santos aqui, então não estou sabendo qual dos dois que é, mas eu acho que é o pastor Rodrigo Santos. É meu pastor, né? Uma bênção. Foi uma bênção na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Mas vamos entrar aqui no estudo da palavra de Deus. E Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Apocalipse, capítulo 1 e verso 5 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! Pastor Isaías Gonçalves, glória ao nome do Senhor, aleluia! Amém, meu nobre pastor, diz o pastor Rodrigues, é ele mesmo. Deus abençoe, aleluia! Vi uma live do pastor Rodrigo aí orando, estava uma bênção. Esse homem ora bastante. É uma bênção. Aleluia. Obrigado, pastor Rodrigo. E pastor aqui também o pastor Isaías Gonçalves, meu primo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu amado primo Osir Ferreira. Deus te abençoe. Amém, pastor Isaías lá do Chile. Aí o pastor Isaías acho que gostou, porque eu coloquei o hino aqui do Chile. Coloquei o hino dos irmãos do Chile aqui, antes de começar. Glória ao nome do Senhor. Então vamos ao nosso estudo de hoje, Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Aleluia. Eu vou ler de novo. Aquele é da parte de Jesus Cristo, que é, olha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, Jesus glorioso, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tem tanta coisa aqui para se falar que, olha, né, eu talvez ficaria aqui até meia-noite para falar sobre esse versículo de Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Oh, Jesus amado! Glória ao nome de Jesus Cristo. Aqui revela o que Jesus é para nós. Aleluia! Você que pensa que Jesus não é nada ou é quase nada, hoje você vai aprender o que Jesus é para nós. Aleluia! O que Jesus fez por nós, o que Ele é para nós. Você vai aprender um pouco nesta tarde. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Essa passagem poderosa das Escrituras nos apresenta a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então quer dizer que nós vamos apresentar biblicamente hoje, através só do livro do Apocalipse, e só desse verso, nós vamos apresentar a grandeza de Jesus Cristo. Aleluia! Isso, nesse verso, tem riquíssimos significados e oferece-nos uma visão da identidade e da obra de Jesus Cristo por nós. Vamos refletir, irmão, sobre isso
Eu acredito que você vai ser abençoado nessa tarde, porque a palavra não é minha, eu apenas estou trazendo aos irmãos. Mas essa palavra não é minha e nessa live tá cheio de gente grande aqui. A gente fica até com vergonha de falar. Ô glória! Mas Jesus é bom, aleluia! Por isso estamos aqui. E esse verso continua, ele começa assim, ó. De Jesus Cristo. Então, a Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo ressuscitado. E nos lembra que todo nosso entendimento sobre Deus e sua vontade só vem através de Jesus Cristo. É Ele que revela para nós. E aqui Ele revela uma boa parte, aleluia, da sua vontade, da vontade de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A mensagem não é propriamente de João, não. João apenas escreveu. Mas é de Jesus Cristo. Amém? Ele é a fonte da mensagem do Apocalipse. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então é palavra de Jesus Cristo e não palavra do apóstolo João. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, era assim, ó. A testemunha é fiel testemunha. O primeiro ponto, Jesus aqui está se apresentando como a fiel testemunha. Aleluia. Olha que título que Jesus se apresenta nessa tarde através do livro do Apocalipse. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aquele que testemunhou a verdade de Deus plenamente. Glória ao nome do Senhor. Recebeu o título a fiel testemunha. Aleluia. E nós que somos cristãos, nós somos o exemplo de Cristo. Então nós temos que também ser fiel ao testemunhar, fiel ao falar da palavra de Deus. Porque Jesus é a fiel testemunha. Porque ao longo de sua vida, de seu ministério e morte também, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e a mensagem que Deus lhe confiou para falar ao povo. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Ele não se desviou para agradar, para enganar ninguém. Ele foi fiel testemunha. Aleluia! Assim ele está nos pedindo um exemplo de fidelidade. Fidelidade nesses dias prezados que os pregadores, eu não vou dizer os pregadores, mas alguns pregadores têm inventado a modalidade de tornear a mensagem para que agrade aquele, agrade esse, principalmente se tiver um poder aquisitivo bom. Muitos têm chanfrado a mensagem, esmerilhado a mensagem para agradar esse ou aquele. Mas nós não devemos assim, do jeito que o Senhor revelou, nós temos que fazer. Jesus fez isso. Jesus foi a fiel testemunha. Aleluia! E até me veio na memória aqui, prezado, aquela história de Jesus, quando ele se encontrou com Nicodemos. Ele era um príncipe dos judeus, ele era gente, né, da alta classe. E quando Nicodemos chegou para falar com Jesus, daí assim, para mim, eu tenho aquela impressão de que Nicodemos quis passar um melzinho na boca de Jesus
para mudar a mensagem. Quem sabe Jesus mude a mensagem. E ele chegou, bom mestre, eu sei. Jesus olhou para Nicodemos e disse, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você já nasceu errado, Nicodemos. Aleluia! O servo de Deus, o servo de Jesus Cristo tem que ser fiel na testemunha. Ele não é mal educado, ele não é rateador com ninguém, não. Mas ele é fiel. Glória ao nome do Senhor. Tem ainda pregador de Deus nos nossos dias? Tem. Que são fiéis na mensagem. Eles não torcem a mensagem para agradar esse ou aquele. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou a fiel testemunha. João disse assim, ó, Jesus, a fiel testemunha. Ele está dizendo para nós, em extensão, dizendo, você tem que ser fiel quando falar da Bíblia. Quando falar da mensagem da palavra de Deus, temos que ser fiéis àquilo que está escrito na palavra. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Apocalipse, né, está pedindo de nós uma fidelidade à mensagem. Oh, irmão, está difícil nos dias de hoje. Deus manda falar uma coisa, daí eu vou dar uma ajeitadinha aqui, não vou falar bem isso, eu vou falar algo que pareça isso. Eu vou contornear a mensagem para agradar o homem. Mas e Deus? E Deus? Quando houver um conflito entre você e o homem, você vai ter que ficar com Deus. Seja lá quem for. Você vai ter que ficar com Deus, ser fiel a Deus, porque quem te dá vitória é Deus. É melhor ficar mal, muitas vezes, com certas pessoas, do que ficar mal com Deus. Aleluia! A testemunha fiel. Jesus tinha esse título. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Seja fiel, amado. Nem que custe que nem João Batista. Nem que custe a cabeça. Seja fiel. Seja uma fiel testemunha. Esses dias alguém chamou eu para conversar. Contou para mim, pastor, eu queria uma palavra de Deus do Senhor. O Senhor tem uma mensagem. Aí Deus já mostra para a gente, né, o que deve se falar e a gente tem que ser fiel. Aí eu falei para ele. Quando eu falei para ele, ele... Não, eu não aceito. Eu rejeito. Eu falei, amizade é a mesma. Esse assunto é você com Deus, não é comigo. Aí, eu pensei que você ia falar. Eu falo aquilo que Deus manda. Aí eu falei, peraí. Você chama um homem de Deus, que você falou que eu sou homem de Deus. Você chama um homem de Deus para falar te enchendo a bola, como diz aí. Quer dizer, você chama o homem de Deus para falar aquilo que você quer ouvir. Deus nunca fala aquilo que você quer ouvir. Deus fala aquilo que você precisa ouvir. Oh, aleluia! E eu falei, toda vez que você encontrar um homem de Deus, ele vai falar aquilo que você não quer ouvir muitas vezes. Oh, glória! Mas é aquilo que Deus quer que você ouça. Eu falei, então procure outro, viu? Procure outro. Quem sabe até você deu um pix para ele lá, né? Para falar, para encher a bola. Eu vou falar segundo aquilo que o Senhor já me passou, já me revelou. É isso que eu vou falar. Então, irmão, as testemunhas de Jesus, muitas delas não estão sendo mais fiéis. Eles vão me pagar mais, trocam por Pix.
Ah, é muito dura a Bíblia, eu falar da Bíblia é muito duro. Daí eu não ganho Pix. Que se lasque o Pix. A gente está aqui para falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! A testemunha fiel. O mensageiro perfeito. Jesus não falou de si próprio. Jesus falou a partir do Pai, aquilo que recebeu do Pai, entregou a mensagem divina, instruída, com um propósito claro da parte de Deus. Ele não se vendeu por mensagem. Oh, aleluia! Testemunha tem bastante. Mas será que tem testemunha fiel? Testemunha de coragem para falar assim, diz o Senhor. Aleluia! Oh, que Deus tenha misericórdia. Glória ao nome do Senhor. E Jesus, interessante que Jesus não só vivia a mensagem que ele pregava. Ele não só transmitia, quero dizer, ele vivia a mensagem. Vivia a mensagem em sua totalidade. Sendo um exemplo de como agir, de como se portar em conformidade com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, que exemplo para nós! Jesus, a fiel testemunha de Apocalipse capítulo 1 e verso 5. Glória ao nome do Senhor. E o Pai testificou de Jesus como a fiel testemunha. O Espírito Santo testificou de Jesus no dia do batismo de Jesus. A Bíblia diz que o Pai falou nas nuvens, que pensaram até que era um trovão. Esse é meu filho amado, em quem tenho me comprazido, em quem eu tenho prazer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Testemunha aprovada por Deus. Testemunha que não fala mentira. Testemunha que fala a verdade, verazmente. Louvado é o nome do Senhor. Que testemunha temos sido. As palavras de Jesus são consideradas viva e eficaz pelo Espírito Santo. Ela é considerada viva e eficaz, que ungiu a Jesus de Nazaré, diz a palavra, com poder para salvar, poder para curar, poder para libertar vidas, libertar pessoas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A testemunha fiel. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é a testemunha fiel. Jesus nunca se calou, nunca. Muitos tentaram calar Jesus. Tentaram abafar, tentaram desdizer de Jesus, como fazem nos dias de hoje, desdizem daqueles que pregam o Evangelho. Mas já fizeram isso com Jesus. Mas Jesus, aleluia, não mudou a mensagem. Jesus não se calou. Tem muita gente hoje calado. É hora de pregar, de ir para as redes sociais, anunciar, ir para a rua, anunciar o Evangelho. Mas muitos se calaram. Só pregam na igreja, só pregam diante de multidões. Que Deus tenha misericórdia. Foi ao contrário de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor.
Jesus nunca se calou, permaneceu firme. A verdade que ele pregava era inabalável. Jesus permaneceu firme, pregando a verdade da palavra do Senhor. A testemunha fiel. Eles tentaram calar Jesus. Só que, interessante, isso nunca se é pregado na Bíblia, mas sabia que Jesus, eu acho que Jesus tinha o dom da invisibilidade. Se você ler a história de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, você vai ver que muitas vezes eles vieram para matar a Jesus, para levar Jesus para matar. Mas não era tempo. Não. E quando eles viram, Jesus já estava em outro lugar pregando. Como é que Jesus saiu dali? Aleluia. Eu acredito que Jesus tinha o dom da invisibilidade. Não era tempo. Quando chegou o tempo de Jesus pagar o preço do meu e do teu pecado, quando chegou o tempo, ele mesmo foi, ele avisou os discípulos, preparou os discípulos, já foi em direção a Jerusalém. E ele dizia, filho do homem vai ser morto. Os discípulos ouviam, mas parece que estava meio... Não entendiam. Jesus foi para Jerusalém, começou a sua via crucis. Foi no Getsemane. Aleluia. A testemunha fiel. Quando chegou a hora, ele mesmo se entregou. Não existe base nenhuma para dizer que mataram Jesus por isso. Não. A base bíblica, a base que a Bíblia mostra é que ele, na hora certa, se entregou para ser morto. No livro de Lucas, disse que quando os soldados vieram prender a Jesus no Getsemane, aí Jesus perguntou, a quem buscais? Quando ele disse, era Jesus Nazareno. Quando Jesus disse, sou eu, eles esparramaram por terra. Não conseguiram ficar de pé. Isso é prova de que não foi eles que mataram a Jesus assim. Foi Jesus, porque Jesus era fraco, não. Foi Jesus que se entregou na hora certa. Ele se entregou. Aleluia. Mas deu sinal. Eu vou me entregar. Porque eu vim para isso. Aleluia. Imagine, sou eu de Jesus. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. Quando ele disse isso, soldado tudo por terra. Foram com a cara no pó. Olha o poder de Jesus. Aí a turma diz, mataram a Jesus, se Jesus vinha outra vez, aí eles matam de novo. Não, foi assim. Jesus se entregou por nós, porque precisava ser assim, era um trato dele com o Pai. Aleluia! Não é porque Jesus era fracote, não. Ainda diz a Bíblia que quando Jesus estava para ser morto, o Pai tinha colocado mais de 12 legiões de anjos no céu em prontidão. Mais de 72 mil anjos estavam em prontidão no céu.
Era só Jesus dar o brado e dizer: venham me salvar. Aquilo, eles acabariam com a terra. Oh, glória, a fiel testemunha se entregou na hora certa por causa de mim e por causa de você. Aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Exaltado é o Senhor para sempre. Ele veio para fazer isso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Na hora certa, ele se entregou. Após a ressurreição, Jesus se apresenta como a testemunha fiel, a quem ninguém pode silenciar, demonstrando a sua vitória sobre a morte e permanência da sua verdade para sempre. Oh, a testemunha fiel venceu a morte. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Morreu por mim, morreu por você, mas venceu até a morte. Essa é a prova viva das coisas que Deus disse e revelou. Isso significa que ele é a verdade encarnada. João 14:6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Oh, aleluia! A fiel testemunha testemunhou até de si próprio, dizendo: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Deus é o Deus da verdade, o Espírito Santo é Espírito da verdade. Não há mentira, não há engano, não há sofisma no Evangelho Santo. Oh, glorificado é o nome do Senhor. A fiel testemunha continua conosco. Bendito é o nome do Senhor. Imaginem um mundo cheio de mentira. É um mundo cheio de mentira, cheio de engano. Jesus se destaca como aquele que nunca falha. Nunca faltou com a sua palavra. Sua vida, morte e ressurreição são a prova cabal. Ele ressuscitou porque foi santo. Ele ressuscitou porque foi a testemunha fiel. Aleluia. São a prova do amor de Deus, da fidelidade de Deus por nós. Glorificado é o nome do Senhor. Ele é a verdade. Se a Bíblia fala, pode crer que é a verdade. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ser testemunha fiel, amados? Bom, vamos para o outro ponto. O primogênito dos mortos. Então aqui tem esse título para Jesus e a testemunha fiel. Agora tem, aleluia, tem o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. Aleluia. A palavra grega primogênito quer dizer o mais importante. Ou o primeiro em posição. Não apenas o primeiro em idade. Jesus ocupa uma posição de destaque e primazia sobre a herança futura. Oh, glória ao nome do Senhor. Primogênito dos mortos. Está se referindo a Jesus como aquele que venceu a morte. Venceu a morte. Foi o primeiro a ressuscitar. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que é o primogênito dos mortos. Aleluia. Ressuscitou em um corpo glorioso. Ressuscitou para a vida
eterna, incorruptível. Não foi um nascimento temporal. Aleluia. Essa expressão enfatiza a ressurreição de Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar em glória. E não morrerá mais, mas garantindo que todos os que nele creem também serão ressuscitados. Ele não é o primeiro a ser ressuscitado, mas primeira pessoa a ressuscitar com um corpo glorioso. Aleluia! Um corpo glorificado que não parece, que lhe confere a preeminência e autoridade sobre todos os mortos. Por isso, primogênito. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Ele é o primogênito de Deus. Essa ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que todos nós crentes também ressuscitaremos um dia para a vida eterna. Você duvida? Jesus ressuscitou. Oh, prezado, imagine, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui ainda em corpo ressurreto, em corpo glorioso. Ficou 40 dias com os discípulos. Imagina os discípulos vendo Jesus trucidado naquela cruz, todo ensanguentado. Agora vê o seu corpo perfeito de novo. Junto com eles, teve uma vez que ele comeu um favo de mel e um pedaço de pão. Em corpo glorioso. Aleluia! Ficou 40 dias com os discípulos, conversando, animando, encorajando, colocando os pilares certo. Depois de 40 dias, ele levou os discípulos até o Monte Tabor. E de lá, aleluia, os discípulos viram quando Jesus começou a subir até onde uma nuvem o ocultou. E eu acredito, olha os discípulos lá com os olhos arregalados para o céu, admirados, não tiravam o olho do céu, vendo Jesus subir. De repente, 2 anjos atrás deles. Para os galileus, assim como você viste esse homem subir, ele vai descer. Do mesmo jeito que você viram subir, ele vai descer. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Imagine o que os discípulos viram, meu prezado. Que privilégio, que prazer de ver Jesus ressuscitado, de ver Jesus em corpo glorioso agora, semelhante ao corpo que nós iremos ter, porque é a palavra de Deus que diz, e eu creio piamente. Aleluia! Nosso corpo será transformado, aleluia, para estar no céu. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Você crê? É difícil para a mente humana, mas as coisas do Evangelho é assim. A mente humana não capta. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Para estarmos lá no céu, temos que ter o nosso corpo transformado, assim como foi o corpo de nosso Mestre Jesus Cristo. Ele é a garantia. Ele é a garantia de que nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos para estar no céu. Ele é a garantia, porque ele, aleluia, ressuscitou. Bendito é o nome do Senhor. Coisa maravilhosa.
Alguém pode pensar, o senhor falou que Jesus é o primeiro dentre os mortos? O primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. Peraí, mas tem gente na Bíblia que ressuscitou. Você pode me contestar dizendo assim, você falou que o primeiro que ressuscitou é Jesus, mas no próprio ministério de Jesus muitos ressuscitaram. Sim. Você pode pensar, como é que o senhor explica isso? Bom, porque eu vou explicar que esses que ressuscitaram, o filho da viúva de Naim, Lázaro e outros que ressuscitaram, eles ressuscitaram para uma vida ainda que eles iam envelhecer e morrer. E morreram, estão por aí, em alguma cova, em alguma sepultura por aí. Aleluia. Mas Jesus ressuscitou e é um corpo glorioso. Aleluia. Jesus nunca mais morreu. Ele está vivo até hoje. Bendito é o nome do Senhor, porque ele é o primogênito assim, porque ele ressuscitou e é um corpo glorioso. E esses que a Bíblia diz que ressuscitou, Lázaro e tal, eles ressuscitaram, mas morreram de novo. A ressurreição de Jesus é diferente. Para sempre. Vida eterna. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Por isso Jesus é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. A ressurreição de Jesus foi para uma vida eterna, com um corpo glorioso, que não se deteriora, não envelhece, não pega doença, não fica abatido, não. Aleluia! Esse é o corpo de Jesus Cristo. E nós seremos um corpo assim, seremos ressuscitados em Cristo. E a garantia que eu posso te dar nesta tarde é que ele ressuscitou e ficou 40 dias ainda nessa terra com o corpo glorificado, ressuscitado. Aleluia. Adonias Miriam Bento. Adonias, que Deus abençoe. Miriam Bento. Que Deus te dê graça. Nós estamos falando sobre Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Aleluia. Então, agora estou falando sobre o primogênito dos mortos. Direito de primogenitura. É um direito especial. Aleluia. Transmitido ao filho mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Aleluia. Nós somos primogênitos nele. Aleluia. Quando Jesus venceu a morte de forma definitiva. Aleluia. Ele garantiu a ressurreição a todos os seus seguidores. Aleluia. É interessante que no livro de Hebreus diz assim, Igreja dos primogênitos, Hebreus 12 e 23. Igreja dos primogênitos. Você viu como é que é? Jesus foi chamado de o primogênito dentre os mortos. E nós, como igreja, somos também primogênitos em Cristo Jesus. Oh, glorificado é o nome do Senhor. A primogenitura de Jesus vale para nós também. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós vamos herdar junto com Jesus Cristo. Quem tem essa esperança, edifica-se a si mesmo. Quem não tem, se descabele. Ou vai buscar em Jesus Cristo, que te dá essa esperança. Bendito é o nome do Senhor. Tenho 67 anos de idade. Ainda estou nessa esperança gloriosa de ter o meu corpo transformado em um corpo glorioso, assim como foi o corpo de nosso mestre depois de ressuscitado. Aleluia.
Nós temos um outro título aqui: o soberano dos reis da terra. Olha o outro título aqui. Jesus aqui no Apocalipse 5 diz que ele é considerado, né, diz o apóstolo João, como soberano dos reis da terra. Soberano. O príncipe dos reis da terra. É o que está sobre todas as nações. É o que está comandando os reinos da terra. Isaías viu ele assentado em cima do globo terrestre. Quer dizer, ele comanda todas as nações da terra. Oh, poder maravilhoso! Esse é o título apresentado a Jesus em Apocalipse capítulo 1 e verso 5. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele tem toda a autoridade suprema sobre a terra. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Encontramos aqui o domínio de Cristo sobre toda a criação. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Soberano dos reis da terra. Oh, engrandecido é o nome do Senhor. Tem pessoas que pensam que manda e até abusa da sua autoridade, mas não sabe que por trás dele tem um outro que é comandante dos reis da terra. Oh, glória! Se você pudesse ver como é que Deus age com o homem, eu já vi. Oh, bendito é o nome do Senhor. Tinha alguém que vivia me criticando e xingando e eu já estava quase a ponto de explodir. Senhor, eu não suporto mais, Senhor. É muito, Senhor, está xingando eu demais. Aí o Senhor falou para mim, olhe para ele estava me xingando. Olhe para ele, vê o que eu faço com o homem. Eu olhei para ele assim, meu Deus do céu, o homem parece que tinha tomado um choque de 220. O homem tremeu todo assim, olhou para mim assim e parou, nunca mais me xingou. O que é que Deus faz por um desses reis metido a besta, metido a bom? Hein? Quando chegar a hora de Deus agir, oh, aleluia, Deus faz tremer o joelho, prezado. Para Deus não tem posição aqui não, que sejam bons ou não. Aleluia, Deus precisa fazer tremer o joelho de muitos da nação brasileira que pensam que é mais do que Ele. Oh, glória! Ele pode, Ele pode. O dia que Ele levantar a voz, não fica um. O dia que Ele bradar como soberano dos reis da terra, não fica um de pé. Oh, eles não sabem com quem estão mexendo. Não sabem. Não sabem. Para que Deus faça isso, muitas vezes precisa nós nos dobrar diante do Senhor. Nós, como igreja, pedir perdão, se ajoelhar diante do Senhor pedindo perdão para Ele agir. Senão, Deus não vai fazer. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Soberano sobre a terra. Mesmo quando a circunstância parece assim fora de controle, nós devemos lembrar que Ele está no trono. Oh, glória! No trono de toda a terra, Ele está no trono. Aleluia! E comanda, governa sobre todas as coisas. E a igreja precisa saber disso nos dias de hoje.
se dobrem diante dele, do príncipe dos reis da terra, do soberano sobre a terra. Se dobrem diante dele, vocês vão ver o que Deus vai fazer no Brasil. Eu acredito que Deus só está esperando a gente se dobrar. Eu acredito que Deus só está esperando a gente, todos nós como crente, botar a carinha no pó, se jogar perante o chão, botar a carinha no pó e dizer: tem misericórdia, Senhor. Perdoa os meus pecados. Parece que a situação está tão difícil e vai ser: não está não. Eu acho que a vitória seria um tal de perdoa os meus pecados. Quando os crentes dobraram o seu joelho e pedir perdão dos seus pecados, Deus vai se levantar e acaba com essa situação. Aleluia! Muitas vezes essas coisas é para nós nos quebrar do nosso orgulho, da nossa arrogância. Tem crente que quando ele fica crente, ele fica humildezinho, porque crente é humilde. Mas tem crente quando fica crente, fica arrogante, parece que pode tudo. Qualquer coisa ele diz: eu vou te botar debaixo do meu joelho, você vai ver, ele vai te pegar. Sai pra lá, Satanás. Crente é humilde. Eu acho que Deus só está esperando um ato de humilhação da igreja. Principalmente os obreiros. Hora que a igreja, hora que os obreiros tiver condição de se humilhar na presença do Senhor, o Senhor vai bradar, hein? O maior pecado hoje, o que traz dificuldade para a nação, não é o pecado ímpio, não. É o pecado de nós como crente. É isso que pesa diante de Deus. O ímpio é ímpio, já está na perdição. Mas nós, eu, pastor Osni, aleluia, meu pecado que vai pesar mais diante de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia, se nós fizermos assim, talvez todo o problema do mundo, aliás do Brasil, e até do mundo, o problema do Brasil talvez seria, eu acredito que seria resolvido com os crentes dizendo: perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os meus pecados e não deixes-me cair em tentação. É difícil? Difícil é viver a situação que nós estamos vivendo, que está piorando e pode piorar muito mais. Isso é difícil. Oh, alabacatarabai, serebecatarabai. Aleluia. Às vezes a vitória está tão perto, mas nós não temos disposição para pagar o preço. E eu me incluo. Eu não estou aqui apontando dedo para ninguém, não. Eu aponto também para mim. Porque quando a gente aponta os outros, tem um para cima, que é para Deus, e um para a pessoa, mas tem 3 para mim. Olha o que o acusador faz, hein? O acusador, quando ele aponta para o irmão, ele aponta para Deus e tem 3 apontando para ele. Então eu me incluo nisso que eu estou dizendo. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Que
que o Senhor dê vitória, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de se humilhar, de pedir perdão, fazer um jejum, botar a boca no pó, prostrar diante do Senhor. É difícil vencer. Hein? Brasil evangélico, é difícil vencer essa situação que estamos passando, Brasil. Não é difícil. É só chegar diante de Deus e pedir perdão. Diante do soberano dos reis da terra. Ele comanda, prezado. Deus comanda tudo. Deus comanda o Brasil, Deus comanda o CSTF, Deus comanda o Senado, Deus comanda a Câmara, Deus comanda a OAB, Deus comanda as Forças Armadas, Deus comanda as Forças Armadas. E se... Me lembrei de 2 Crônicas 7,14. Meu Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É difícil? Não. Não é difícil. O problema é espiritual. O problema do Brasil é espiritual. Espiritual. A igreja virou um comércio. Algumas até a chacação. E se perdeu no monetário. Só Jesus para ter misericórdia. Mas se a igreja do Senhor ler aqui, ó, o soberano, Apocalipse 4, 1 e 5, né? O soberano dos reis da terra. Então eu vou me prostrar. Pastores, presbítero, evangelista, missionários, principalmente, dobrar os joelhos. Aleluia. Deus vai resolver. Eu acho que já era para ele ter resolvido, só não resolveu porque nós não somos dispostos a simplesmente nos humilharmos na presença do soberano dos reis da terra. Ô, pessoal, nós temos alguém no nosso... alguém da nossa tropa, vamos dizer, que é o soberano dos reis da terra. Você tem alguém que é o soberano dos reis da terra. Por que está perdendo a batalha? Oh, que Deus tenha misericórdia. Soberano dos reis da terra. Esse é o outro título de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Aleluia, glória, glória, glória ao nome do Senhor. Sinta a presença do Senhor aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 5, né? Agora vamos para o próximo título. Aquele que nos ama. Você leu em Apocalipse, aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Jesus apresentado no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 5,
como aquele que nos ama. Oh, aleluia! Acho que Jesus está dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu servo. Você não imagina o amor que eu tenho por ti. Senhor, mas eu estou sofrendo. Certa a tua vida. Porque eu te amo, jamais vou te deixar perecer. Não vou deixar você perecer, não. Eu te amo. Eu te amo. Aquele que nos ama. Uma declaração pessoal profunda. Aleluia. Para os crentes desta época, João dizia assim, eu vi ele, é aquele que nos ama. Oh, título maravilhoso de Jesus Cristo. Você ainda tem fé que Jesus te ama? Ou você duvida do amor de Jesus Cristo? Aleluia. Aquele que nos ama. Aleluia. A natureza de Cristo é amorosa. Aleluia. Ele não é um governante distante, não. Ele é alguém que se importa profundamente com cada um de nós. Tem hora que ele olha assim e diz, eu estou com uma vontade da vitória. Alabacatarabai, seribecatarabai. Eu estou com uma vontade de resolver esse problema do Brasil. Aleluia. Ele sofre conosco. Tem vontade de resolver esse problema. Aleluia. Mas tem regras. Tem regras. Ele age em cima de regras. E não adianta nós quebrar a regra e dizer, ele não me ama porque eu estou sofrendo, mas você acertou, está certinho com ele. Oh, aleluia. Sinto o amor de Deus na tua vida nessa tarde. Aquele que nos ama. Apocalipse está dizendo assim, ó, aquele que nos ama. Jesus, aquele que nos ama. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Só por isso vale a pena nós chegar diante dele, acertar o que tem que acertar, corrigir nossa vida, porque ele nos ama. Oh, glória. Eu lembro de quando eu era criança, né? A criança sempre apronta, né? E meu pai era o que corrigia, né? A minha mãe contava para o meu pai e o meu pai corrigia. Então, quando eu aprontava, eu já era diferente. Meus irmãos tudo corriam, né? Quando aprontavam, eu chegava perto do pai. Eu não, eu já chegava perto do pai. Sabe por quê, meus prezados? Porque o meu entender de criança era assim. É muito melhor apanhar do pai do que perder o amor dele. É muito melhor apanhar do pai, depois ficar certo com o pai, do que ficar longe dele, de cara virada, não querendo acertar. É muito melhor acertar a tua vida com aquele que te ama. É muito melhor do que querer ficar meio escondido, me levando com a barriga, assim, empurrando com a barriga. E vai levando, sabe lá até quando? Ele te ama. Aquele que nos ama, diz o livro de Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama. Então chega diante dele, acerta com ele. Perdoe, peça perdão. Diga onde eu errei, Senhor. Se você não sabe, diga onde eu errei, Senhor. Eu quero acertar a minha vida. Coloca a tua boquinha no pó. Aleluia!
Oh, bendito é o nome do Senhor. Aquele que nos ama. Esse é um dos títulos de Jesus, desse versículo, Apocalipse capítulo 1 e verso 5. Oh, aleluia. Ele amou a ponto de entregar a sua vida na cruz do Calvário por nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para morrer por nós. Oh, bendito é o nome do Senhor. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Oh, aleluia. Jesus me ama. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ah, Senhor, agora pronto, eu fiquei sabendo que Jesus me ama, agora eu vou aprontar, ele não vai fazer mal, não vai me corrigir porque ele me ama. Errado! Se você sabe que Jesus te ama, dedique tua vida para ele. Se você sabe que Jesus te ama, siga os caminhos dele, leia, faça a obra dele, porque você sabe que ele te ama. Agora, se você pensa que porque Jesus te ama eu vou aprontar, sinto muito, você vai ter uma decepção. Aleluia! Agora tem uma outra parte aqui, ó, estou encerrando. Nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Aleluia. A obra redentora de Cristo é central aqui. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele se ofereceu na cruz do Calvário em sacrifício pela nossa vida. Aí está a prova de que ele nos ama. Quando você olha, quando você pensa na cruz onde ele estava, quando você imagina Jesus na cruz, pendurado por ti, você vai ver quanto ele te ama. Não foi os pregos segurar ele na cruz, não. Não, foi o amor dele por ti e por mim. Aleluia! Foi por isso que ele não ouviu quando disseram para ele, se és filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti e a nós. Olha que ideia boa! Boa nada. Jesus permaneceu por amor, aleluia, pelo amor à minha vida e à tua vida. Oh, glória. Só por isso vale a gente servir ao Senhor a vida inteira. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus, bendito é o nome do Senhor. Jesus demonstra um amor que salva, liberta no poder do seu sangue, através do sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos redimiu de nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Esse versículo apresenta a identidade e a obra de Jesus Cristo de maneira poderosa. Glória ao nome do Senhor. Ele é a testemunha fiel, o vencedor da morte, o soberano sobre todas as coisas e ainda é o Salvador que nos libertou dos nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Ele te ama? Claro que te ama. Ah, bendito é o nome do Senhor, que possamos viver como testemunhas fiéis de Cristo, confiando na sua fidelidade, aguardando a ressurreição e com a esperança reconhecendo o seu senhorio nas nossas vidas e respondendo o seu amor e proclamando a mensagem da redenção enquanto estivermos nessa terra. Aleluia! Temos que ir proclamando esse amor, o amor de Jesus Cristo.
Aleluia, glória ao nome do Senhor. Já vimos aqui que ele é fiel, bendito é o nome do Senhor. A testemunha fiel. Você pode crer no Senhor tranquilamente. Ele não enganou e nunca vai enganar ninguém. Aleluia. Reconhece o senhorio de Cristo na tua vida. Você tem Ele por seu Senhor. Aleluia. Se você tem Ele por seu Senhor, você vai sentir o amor dele na tua vida, no teu coração. E assim também nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Aleluia. E esse amor se traduz em serviço, em compaixão e perdão. Há muitas pessoas que criticam a gente devolver o dízimo. Pode criticar, mas isso é por amor também. Aliás, todas as coisas que nós fazemos na igreja é por amor à obra de Deus, porque muito mais Ele fez por nós, muito mais Ele nos amou. Glória ao nome de Jesus Cristo. Oh, bendito seja Deus. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, João 21. Pedro, tu me amas, Pedro? 3 vezes. E Pedro já estava incomodado com a pergunta de Jesus por 3 vezes. Mas a cada resposta de Jesus, Jesus replicava, apacenta os meus cordeiros. Isso é, você me ama, faz a minha obra. Jesus pergunta para você também, você me ama? Faz a minha obra. Não diga que você a ama. Não diga assim, Jesus, eu te amo. Não, não. Faça a obra. Quando você fizer a obra, você está dizendo que me ama. Ei, se o que você faz para o Senhor, que você faz na igreja, demonstra o teu amor por Ele, o que é que você faz para o Senhor na igreja? Quanto é o teu amor pela obra de Deus? Hein? Jesus falou, Pedro, você me ama? Amo o Senhor, não é isso que eu quero saber. Faça a minha obra. Você me ama? Ama? Não, não fale nada. Faça a minha obra. Demonstre o teu amor fazendo a minha obra. Demonstre o teu amor dedicando-se para a minha obra. Oh, aleluia. Responda a esse amor fazendo a obra de Deus. Amém? Oh, que maravilha. Que Deus possa nos abençoar, prezados. Meditamos aqui em Apocalipse capítulo 1 e verso 5. Bendito é o nome do Senhor. Vou ler de novo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Na próxima vez estarei lendo Apocalipse capítulo 1 e verso 6. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fica ouvindo aí um louvor da minha, aleluia, da minha autoria, que não dá direitos autorais. Amém? Aleluia. Depois desse louvor estaremos encerrando. Não quis. Aleluia, glória a Deus. Não quis sair som aqui. Bendito é o Senhor para sempre. Exaltado é nosso mestre. Acho que eu vou ficar devendo isso aí porque não saiu aqui o sol.
Bendito é o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, no vosso lar, no vosso coração e no seio da vossa família. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Eu ia pôr o hino aqui, mas não saiu o som. Deus abençoe.